Fala pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro Edificast. Eu sou o Gabriel. Eu sou Paulinho. Meu nome é Matheus. No Edificast, a gente teve a ideia de fazer um podcast entrevistando algumas pessoas da igreja, da Assembleia de Deus aqui de Bento Gonçalves. Nós somos adolescentes ali da sede. Esse aqui é o Willamis. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazerzão estar aqui nesse primeiro podcast, lançamento. Que coisa boa, cara. Muito bom mesmo. Prazer estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai alcançar muitos corações mesmo. E vai ser um tempo bem legal aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Will, o que tu faz a tua vida, assim, trabalho profissional? Eu sei que a gente sabe da tua na igreja, assim, tu ajuda bastante, mas o que tu se formou mesmo? Cara, minha vida, assim, tem algumas histórias, né, cara? Alguns caminhos que Deus me levou. Desde novo, assim, né? Desde 3 anos de idade eu me converti. Meus pais se converteram e eu conheci Jesus, né? Então, sempre estive nos caminhos do Senhor. Só que eu nasci lá em Alagoas, cara. Lá no Nordeste, mano, né? Quem fala em Alagoas, primeira coisa... calorzão! quem fala em Alagoas, a primeira coisa que lembra é Maceió, aquela praia. A praia. Mas eu nasci em Arapiraca, cara. É uma cidade do agreste de Alagoas. E bem cedo, assim, com 7 anos, a minha família migrou toda para o Mato Grosso. E ali eu cresci, enfim, né? Me formei ali. E como adolescente, na igreja e tal. E aí, com 17 anos, eu ganhei uma bolsa, Paulo, de engenharia mecânica, aqui na UX, em Bento Gonçalves, através do ProUni. E aí eu vim pra cá sozinho, cara, com 17 anos. Fiz um contato com a igreja aqui e eles me acolheram, coisa maravilhosa assim. E eu vim em busca desse sonho, né, de ser um engenheiro mecânico. E aí, isso foi em 2008. E aí em 2017, cara, em 2012 eu me formei, né? Me formei em engenharia mecânica, estava trabalhando, enfim, né? Viajando aí o Brasil, América do Sul, na profissão, trabalhava com engenharia de vendas. E em 2017 eu recebi um convite muito especial de Deus, que foi, então, a partir do pastor Eliezer Moraes, né? De trabalhar em tempo integral na igreja, com foco em adolescentes e jovens, né? Eu não comecei a trabalhar com adolescentes em 2017 e com jovens, eu já trabalhava desde 2012, né? Desde 2011. Então, liderando, mentoreando adolescente, compartilhando Jesus, né? Com essa galera aí. Então, hoje eu estou trabalhando na igreja, né? Na MPC, na Mocidade para Cristo, que é uma missão mundial, né? Teve seu primeiro missionário, Billy Graham, grande evangelista, né? Lá nos Estados Unidos começou, no Brasil está há 70 anos, né? Esse ano fez 71 anos, né? a MPC. E o carro-chefe da MPC hoje é o projeto Escola da Vida. E eu lidero essa missão aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos mais de 20 cidades aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente entra nas escolas semeando a esperança, né? E a esperança tem o nome, né? O nome de Jesus. Eu acho muito legal isso, tipo, ir na escola e do falar de Jesus. Talvez tenha muita gente que não conheça Jesus, né? Mas eu acho meio difícil o cristianismo, assim, ele é bem espalhado pelo mundo. Que bom que é espalhado, né? Uhum. Mas é muito legal, assim, tu ir na escola e tu mostrar o que é um pouco mais do evangelho, quem é Jesus, sabe? Tu mostrar falar um pouco para as pessoas conhecerem. Cara, vocês estão dentro da escola, né, mano? Vocês estão no dia a dia de vocês. Gabriel, o cristianismo, Jesus, a galera conhece. Conhece dentro de uma roupagem da religiosidade. Isso. Não é assim? Como é que teus amigos conhecem Jesus, Matheus? Eles imaginam que é tudo aquela coisa religiosa, rigorosa. Não pode fazer isso, senão vai pro inferno direto. E eles entendem assim. A maioria das pessoas é o Salmo 123, né? Qual é que é o Salmo 126? Fala de cor aí, bem pertinho do microfone. Fala aí pra galera. Cor eu não vou saber, mas é alguma coisa sobre Deus. Encosta o microfone bem, fala. É alguma coisa sobre Deus. Deus me guardar, me guia, me protege, é isso? Sim. É isso aí, mano. Cara, olha só, mano. Eu imagino que é do mesmo jeito lá, né, Paulinho? Eu tenho um colega que ele diz que pra ele só existe Deus. Pra ele faz tudo certo, só existe Deus, assim, e que ele faz tudo de bom.
Mas seguir, tipo, as regras, assim, de vida, Jamais. jamais. De jeito nenhum. Então, cara, o nosso objetivo, a nossa missão é nós buscarmos apresentar para os adolescentes de forma que eles conheçam a verdade de Jesus. Quem de fato é Jesus. E não sei se vocês sabem, mas Jesus não veio fundar o cristianismo, né? Então Jesus não veio fundar a religião, né? Jesus ele veio para mostrar qual a vontade do Pai, né? E Mateus, qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós sejamos todos salvos, né? Todos salvos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para Salvar. nos salvar. Então, salvar a gente. E Jesus veio mostrar qual é o caminho. Qual é o caminho que a gente precisa seguir para alcançar essa salvação, né? Então, qual é esse caminho? Então, o caminho é viver uma vida justa, uma vida de relacionamento com Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele se relacionava com Deus, ele orava. Gente, mas ele era o Filho de Deus, aquele que veio no ventre de uma virgem e ele precisava orar. Tem gente que diz que, por que eu vou orar sendo que Deus ele é onisciente, ele já sabe de tudo. Ele quer que a gente se relacione com ele. Ele quer que a gente chegue lá no íntimo, feche a porta do nosso quarto, se ajoelhe, chame ele pelo nome e fale, pai, hoje não foi legal, hoje aconteceu isso, isso e isso. E é assim, não tem como tu não falar com uma pessoa que tu ame, sabe? Tipo, imagina tu não falar com uma pessoa que tu ama. É horrível isso, vamos dizer assim, é casado, né? Tem uma filha. Uma fila. Tem uma fila que chega. Ainda não é uma filha. Não é uma fila. Tem só uma. Tu é casado, né? Imagina assim, eu vi nas tuas stories que esses dias tu foi viajar e pra vocês é meio ruim sem ficar junto, sem se falar. Então eu penso que com Deus e com a gente é um relacionamento entre pai e filho íntimo, assim. Então é legal tu ir lá conversar com ele, sabe? Tu não ser ignorante a ponto de falar, ele sabe de tudo, por que eu vou falar com ele, né? Tem uma frase, gente, assim, que é bem antiga, mas é uma verdade. Que é o que a gente fala isso lá na escola. A ideia do projeto Escola da Vida não é levar um rito religioso. Olha, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não, a gente apresenta Jesus e esse relacionamento que as pessoas podem ter com Jesus e mostra o que elas podem ser. O que elas podem ser quando elas descobrem quem é Jesus. E esse relacionamento que a gente está falando aqui, ele é tudo para que isso aconteça. Você entendeu? Então, eu não estaria nem casado com a Lili se eu não me comunicasse com ela. Não é? Então, e aí tem uma frase muito antiga que eu ia falar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Se vocês orarem, não muda Deus. Quem é que muda? Nossa. Se eu me relaciono com Deus, não é Deus que muda, cara. Se eu não me relaciono com Deus, Deus não vai mudar. Deus continua sendo Deus. Agora, se eu não me relaciono com Deus, é eu que mudo. Agora vamos buscar assim, vamos lá no Gênesis, vamos entender lá no início da parada assim, ó. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender, é que se nós não compreendermos de onde nós viemos, nós não vamos compreender quem nós somos e o porquê nós necessitamos de Jesus e de Deus, né? Ou da pessoa do Espírito Santo. Porque a gente pensa, e é por isso que os amigos de vocês lá na escola talvez vão pensar assim, que vocês estão sendo alienados, que vocês estão aceitando uma imposição de alguém sobre vocês. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eles não conhecem. Eles não sabem, ou eles não acreditam, ou eles ainda não perceberam que eles são criaturas feitas pela mão de Deus. Então, se Deus nos fez, ele tem o direito sobre a gente. Então, se ele tem o direito sobre a gente, não é que eu aceito a Jesus, eu vou aceitar um rito. Não. Eu entendo que ele é o meu pai tem direito sobre a minha vida. Então, ele não é um velhinho de bigode com chicote na mão que vai impor alguma coisa para mim. Você entendeu? Ele é aquele que vai... Por exemplo, assim, eu sou engenheiro. Eu faço uma máquina. Ok? Eu vou lá, projeto uma máquina. Se essa máquina dá defeito, quem é a pessoa
a qual as pessoas vão procurar que mais conhece aquela máquina? O responsável que fez. Tu? Eu projetei. Eu sei onde estão os detalhes. Eu sei onde estão os bugs, né? O cara fez um jogo. Quem é o cara que, né, que vai zerar o jogo, que conhece os bugs do jogo? Tudo? Cara, é o criador, entendeu? Aí você vai ver assim, tu olha pra galera hoje. A galera lá na sala de vocês tem bug, não? Ah, tem. Há vários. Tá lagada. Tá lagado. O ping deles... Tá travado desde o início do ano. O ping tá travadaço. Cara, aí eles recorrem a quem? Talvez as amizades que eles têm na escola. Que não é o criador. Eles recorrem a todos os lugares Ao mundo, né? que não é o criador. Aí por isso que a galera vai buscar a solução àqueles que não pode dar. Então, a ideia do projeto Escola da Vida é ir na escola e apresentar essa forma de relacionamento, entendeu? E isso tem sido muito bom, assim. E tudo, gente, começa na forma de a gente se comunicar. Tudo a gente começa na forma que a gente conversa com eles, da forma que a gente apresenta para eles e os canais que a gente também tem para que nós possamos alcançar, né? Que a gente possa alcançar os adolescentes, alcançar as crianças, alcançar os jovens. Cada um tem uma forma, né? A comunicação, ela precisa, para ser assertiva, tem que entender como o outro entende. Então, por isso que a gente está no podcast aqui, né? Aproveitando desse ambiente de comunicação, aproveitando desse ambiente para a gente poder comunicar aquelas pessoas que consomem podcast, videocast, né? Então, a parada é você saber se comunicar e ser muito assertivo nisso, né? E porque entendam o seguinte, meninos, o que acontece? Os métodos é religião, tá? O conteúdo é santo. O que isso significa? Os métodos é religião. O que é religião? Religião, no original, significa religare. Ou seja, buscar aquilo que não é santo, aquilo que é profano, aquilo que é material, que é substância, transformar isso em sagrado. Então, um exemplo. Pega uma cruz de madeira. Vocês conseguem fazer uma cruz de madeira com 2 pedaços de madeira. Faz ali. Fácil. Quem já fez aqui o papel de Jesus na cruz aí? Já fez, Paulo? Já. Tomou chicotada de verdade, né? Não. Colocaram a coroa de espinho mesmo ou foi aqueles negocinhos de EVA? Não te pregaram, né? Não te pregaram. Cadê? Mostra suas mãos. Então, o que acontece, gente? Bom, o religar, então, é pegar a religião, é pegar essa cruz material, né, física de madeira e transformar ela em algo sagrado, porque olha, esse é um símbolo onde morreu Jesus para nos trazer a vida. Então essa é religião. Então os métodos são religião. Os métodos são esse religare. Eu uso o método de uma liturgia, de um culto. Nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é conhecida pela sua liturgia, não é? Então é a forma que a gente vai se conectar ao sagrado. Mas a liturgia não é sagrada. Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Quando eu era adolescente, lá no Mato Grosso, eu não podia assistir televisão. Que barbaridade. Por causa da liturgia da igreja? A igreja tinha um costume Era pecado. que não podia assistir televisão. Acho. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem televisão? Hoje em dia nem tanto por causa do celular, mas, tipo, antigamente seria entediante. Você entendeu? Hoje a televisão virou muitos streams, né? Disney Plus, vou fazer propaganda aqui pra Corta depois. HBO. Né? Então, tem várias, né? Então, assim, imagina que lá isso era considerado profano. Que ia destruir a minha intimidade com Deus. Entendeu? Então, olha só, eles diziam então que isso era profano e não tinha como religar isso, não tinha como fazer um processo de religião nisso, né? Então, eles condenavam. Quando outras pessoas aproveitaram isso e fizeram disso uma plataforma para divulgar um pensamento. O futebol, ele era proibido? Total. Sério? Total. Eu tinha que fazer trabalho de educação física, gente. Eu tinha que ir na biblioteca e escrever sobre voleibol. Nossa! As regras do voleibol. Vocês acreditam nisso? Eu não podia jogar bola. Aí tinha uma coisa, eu não vou culpar, dizer isso ou aquilo.
Mas nesses processos todos existe a questão da obediência, né? Então eu preciso ser obediente àquilo que me é pedido. Aquilo que eu sirvo. Exatamente. Então, eu era obediente. Mas eu tinha alguns momentos de desobediência. Como todo mundo. E eu vou contar uma história pra vocês aqui, ó. Não contem pra minha mãe, ela tá assistindo. Mãe, eu tô na TV. Vai ficar de castigo. Aí o que acontece? Um dia, cara, tinha interclasse. E eu sempre joguei bola no gol, né? Então eu sempre fui goleiro, tá? De futsal e tal. E aí um dia eu fui pra escola dizendo pra minha mãe que ia pra outro lugar, mas pra jogar no interclasse, né? E eu joguei muito bem ali os jogos, estava levando o time assim nas costas, sabe? Fechando o gol e tal. E daí eu tinha cabelo na época, Matheus. Interessante. Hoje eu uso algum acessório, assim. Mas na época o meu acessório era uma tiara. Eu usava uma tiara, porque... Cabelão, vocês hein? lembram do Buffon? Sei. Sim. Goleiro da Itália, né? Enfim, Era a tua inspiração. Minha inspiração total. E aí eu tinha Cabelo era igual. Não, eu tinha um cabelo cacheadão, cara. Eu não tinha liso, eu tinha Caraca. cacheado. E aí eu colocava aquele seda pra pentear. Molhava os cabelos. Ficar brilhante. Colocava aquela tiara assim. E ia, cara. E os caras me chamavam de bufão. Não era bufão. Bufão. Faz a Shopee. Do Shopee. Aí eu ia e jogava. Só que nesse dia do Interclasse eu joguei, tava indo na semifinal. Na semifinal, eu peguei, cara, fui sair numa bola. Eu caí, fui subindo numa bola no escanteio, e minha perna dobrou, assim, meu pé dobrou, e eu caí em cima da perna, toda torta, assim, e eu só vi o estralo. Né? Na hora que eu levantei, meu pé tava mole, assim, né? E aí eu pensei, cara, o que eu vim fazer aqui? Né? Desobedeci a minha mãe, desobedeci o pastor. Aí tu chega em casa e vai falar o quê? Mancando. Só que na hora ali, o que eu fiz? Eu peguei o colete, tirei assim, amarrei e continuei jogando. Perdemos o jogo, enfim. Perdemos num pênalti que eu não consegui pegar, né? Porque tava daquele jeito lá. Mas, bom, cheguei em casa e trabalhar com essa culpa, né, cara? E aquele julgo sobre a minha vida, porque eu tinha desobedecido. E aí, cara, eu andava retinho em casa, assim, pro meu pai não perceber que eu mancava. O meu pai foi jogador de futebol. Meu pai chegou a jogar na categoria de base do Asa de Arapiraca, CRB, CSA, né? Então, meu pai viveu nesse mundo, assim, né? Jogou no Cruzeirinho lá de Alagoas. Então ele não queria isso pra mim. E ele conhecia quando o cara tava machucado, entendeu? E aí eu tinha que andar bem reto assim na frente dele. Na hora que ele virava as costas, eu saía mancando. Doía, né, cara? Tava com os ligamentos tudo arrebentado do pé, né? E aí eu peguei, cara, e segui, assim, né? E um dia ele descobriu, né, que eu tava machucado. Ele falou, cara, por que você não me falou e tal, né? Mas por causa daquele processo religioso, né, que não me deixava praticar um esporte, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Hoje acontece isso na comunicação, né? Então, assim, hoje a gente tem vários canais, né? Eu também tenho uma mobilização online chamada Pensa Pro Alto, né? Pensa Pro Alto. YouTube, TikTok. A gente tá dentro de todos esses meios para quê? Para poder se comunicar com vocês, né? É onde os adolescentes estão, né? No TikTok, no YouTube, sempre conectados, né? Dando ênfase na nossa geração, né? É isso que a gente nasceu com isso, né? Então desde sempre a gente foi conectado com isso. Will, tu torce pra que time? Cara. É um time que já tá há 8 jogos sem ganhar no Brasileirão. Acabou de demitir. O técnico dele tinha um nome que era o nome de um desenho muito famoso das crianças. Detalhe, não é o Inter, tá? Cara, eu sou cruzeirense, mano. Sou cruzeirense, assim. E tem uma história legal, né? Porque eu sou cruzeirense. Tipo, o meu pai, nessas andanças, ele jogou com o Dida. Né, o Dida é da cidade que a gente praticamente nasceu lá, né? Em Alagoas. E aí, quando eu era pequenininho, assim, o Dida tinha ganhado alguma coisa, algum título. E eu tenho fotos, né? Eu vi fotos quando eu era bebezinho no colo do Dida, passeando na carreata, na cidade e tal. E aí, quando eu comecei a entender de futebol, o Dida jogava no Cruzeiro, né? Foi quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Então, eu acompanhava o Cruzeiro e eu estava naquela idade de entender o futebol, né? E aí, eu comecei a me apaixonar pelo time, né? E, cara,
Hoje, assim, eu gosto muito de futebol. Quem me conhece, eu já fui sarado, assim, da questão da loucura, né? Antes eu ficava bravo, assim, quando o Cruzeiro perdia. Mas depois de 3 anos na Série B... Nada mais importa. A gente se acostuma. Você aprende alguma coisa? Cara, mas teve momentos bons. Momentos muito, muito bons, assim. Uma vez eu fui para um jogo... Eu tava na final da Copa do Brasil, cara. Cruzeiro e Flamengo. Se eu não me engano, foi 2017. Acho que foi. Que o Cruzeiro ganhou do Flamengo. Foi muito louca essa história. De repente, se tiver um tempinho, eu conto ela. Vocês querem saber como é que foi a história? Pode contar. Pode Manda. É de Jesus, será? Cara, eu tava em viagem pela empresa. E eu fui lá pra Minas, né? Nessa semana de viagem. E aí, o que aconteceu, cara? Nessa semana ia ter o jogo, era na quarta-feira, né? E aí eu tava em BH, eu falei, não, vou estar lá e tal, vou acompanhar de algum lugar que vai transmitir. E aí o meu irmão é muito flamenguista, assim, doente, né? E aí eu falei, cara, vai ter o jogo aqui, tu tá em BH, assim, por que tu não consegue um ingresso pra ir lá? Eu falei, cara, não tem dinheiro, né? Tô aqui viajando pela empresa. Ele falou, não, eu te mando o dinheiro do ingresso, se tu conseguir. E isso era 4 da tarde. 4 horas da tarde. E que horas que era o jogo? O jogo era às 21. Então, tipo, mas a cidade tava parada, imagina, né? Imagina. E aí, o que acontece? Eu fui numa comunidade lá no Facebook, né? Num grupo no Facebook e perguntei quem que tava vendendo ingresso. Bom, pra resumir a história, encontrei um cara que tava vendendo ingresso e esse cara, inclusive, me deu uma carona pro Mineirão. Quando eu cheguei no Mineirão, cara, tinha mais de 60 mil pessoas naquele lugar. Nossa. Eu nunca fui num lugar com tanta gente. É muita gente, cara. Muita gente. Mais de 60 mil pessoas. Negócio... Todo mundo se empurrando, assim, Nossa, um calorão. Cara, não, era uma loucura. Bom, entrei não acreditei que eu tava lá, primeira vez no Mineirão. Uma final de Copa do Brasil, que o Cruzeiro é pai dessa competição. Foi né? comunicado há poucas horas atrás, né? Tava raciocinando o que tava acontecendo ainda. Tava acontecendo, meu irmão pagou o ingresso. E eu tava lá, cara, beleza. Assisti o jogo, loucura, foi 0-0. Era o segundo jogo da final e tal. E aí foi pros pênaltis, cara. E aí, não sei se vocês lembram, foi naquele jogo que o Thiago Neves escorregou quando bateu o pênalti, né? O último pênalti dele. E o Fábio pegou a defesa defendeu o pênalti do Diego, né? Cara, foi muito, muito louco. Só que lá no campo, você não tem noção da quantidade de pênalti. Não tem as bolinhas vermelhas e verdes contando ali, né, os tempos, as batidas. Então, o que acontece? Cara, quando o Thiago Neves foi bater o pênalti, eu não sabia que era o último pênalti. Aí eu vi que a galera se abraçou. Tudo na emoção. Eu me abracei, é campeão! Somos campeão! É campeão! Bom, tava comemorando. Passou euforia, a taça, fogos, aquela coisa toda, beleza. Vamos embora pra casa. Como? Como é que eu ia pro hotel? 60 mil pessoas na rua, bomba pra todo lado, ônibus saindo cheio, cavalaria de policial. Polícia, bomba. Uma loucura. Uber não funcionava, tava travado. Internet, nem pensar, não tinha internet lá. Então, cara, era loucura. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir pro hotel. E eu tava longe, eu não sabia qual linha de ônibus pegar. E os ônibus abarrotados de gente, aquela loucura. Aí eu falei, eu vou sentar aqui na calçada e eu vou esperar amanhecer. Quando amanhecer, vai vir um Uber e eu vou pro hotel. Só que nessa, quando eu sentei, ia chegando um cara perto de uma moto, assim, com capacete na mão. Eu falei, cara, se esse cara tiver outro capacete dentro daquela... Ele tinha um baúzinho, né, da moto. Sim. Se ele tiver outro capacete naquele baúzinho lá, eu vou pegar, né, e vou pedir pra ele me levar lá no hotel. Vou pagar pra ele. Cara, quando o cara chegou perto da moto, eu falei pra ele, ô meu, tem outro capacete? Sim, tem. Me leva lá no hotel. Não, te levo sim, te levo. E daí ele tinha um cavalinho do Cruzeiro que ele tinha comprado pra filha dele. Uhum. E aí eu fui naquela moto com o cavalinho do Cruzeiro no meio dos carros. E o cara foi me apresentando BH. Olha, essa aqui é a Praça Independência. Essa aqui é a Praça 7. Tava turistando. Cheguei no final, dei
15 pila pro cara. 15 pila e ele me deixou no hotel. Aí eu cheguei no hotel, liguei pra ele. Eu falei, já tô em casa, tá? Já tô no hotel, né? Ela falou, tudo bem, deixa eu te contar a história. Então são essas histórias, cara. A galera pode pensar assim, pô, mas você é crente e tal, e vê futebol. Cara, essa questão também de santificar as coisas, sabe, mano? Eu acho que assim, eu sempre fui um cara cristão. Então eu conheci o futebol sendo cristão, entendendo que Jesus é mais importante que o futebol. Esse é o foco. Jesus é o foco. Os meus compromissos na igreja, eu nunca falhei compromisso na igreja para assistir jogo, para fazer alguma coisa assim. Então eu sempre entendi isso. Só que tem gente que não. Tem gente que veio desse mundo, que a religião dele era o futebol, que ele estava envolvido, e o futebol levava a outras coisas, a bebida, a usar drogas. Aposta hoje em dia. Exatamente. Meus colegas na escola postando, cara, isso daí é... Exatamente. Aí a galera que se converte e vem pra cá, pro lado né, cristão, o que acontece? A lembrança de futebol dele é uma coisa ruim. Entendeu? É uma coisa... E aí ele não consegue conectar. Só que no meu caso é diferente, tá ligado? No meu caso eu conheci o futebol depois que eu conheci Cristo. Então não dá pra gente padronizar. O futebol é proibido pra todo mundo. Não, cara. Olha, tem gente que não pode ir numa praia, meu. Porque se vê as mulheres lá em roupa, em traje de banho, enlouquece. Entendeu? Enlouquece. Então, tipo... Então a praia é do Satanás? Não, cara. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que não é o que entra no homem que é mal, que é pecado, né? Que faz ele pecar. É o que sai dele, ou seja, é o que está na mente, o que está incutido. Então, por isso que é muito interessante a gente também fazer essa pontuação aqui depois dessa história. Por isso que o alimento da alma tem que ser a palavra, tem que ser o evangelho, a gente tem que estar sempre conectado, conversando com Jesus, lendo a Bíblia. Se firmar. Se firmar, por causa que o que sai da nossa boca é o que tem no nosso coração, né? Exatamente. E sobre essa questão, assim, das pessoas verem o futebol como uma coisa má, assim... tem pessoas que são viciadas nisso. Elas não conseguem ficar sem ver um jogo, elas se irritam, elas quebram coisa dentro de casa se o time perder uma final. Isso é errado. Sabe? Faltar culto pra ver jogo, isso é errado. Mas tu ir lá uma vez, lá no estádio do Grêmio, ver um jogo, não é errado. Tu ver um jogo uma vez, tu não faltar compromisso por causa de jogo, não é errado. As pessoas, talvez novas convertidas, que nem tu disse que antes eram do futebol e daí se converteram, elas podem ver isso com uma visão errada, né? Você sabe, Berkay, que não é a questão de a gente ver o que é errado e o que não é errado. Eu acho que isso é muito pouco e a gente tem que entender que está mais ligado à experiência da pessoa, tá? O que é prioridade na vida da pessoa. Assim pode ser no videogame. Tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês baixinho aqui, não conte pra ninguém, deixa eu contar aqui. Pode contar. Pode ser isso também no processo religioso. Eu conheço amigos meus que priorizam, tá? Colegas meus de ministério que priorizam a igreja antes da família. Não é Deus, a igreja. Então, é tão pecado quanto priorizar o futebol. Você entendeu? Então, em primeiro lugar, Deus, né? Junto com isso está a família, cara. Então, eu sei que vai ter momentos que eu vou precisar, por exemplo, deixar a Luísa em casa hoje, com a Lília, depois de um dia que ela passou na creche, para vir aqui gravar esse podcast, ou como ontem a gente estava numa reunião da MPC. Então, eu sei que tem esses momentos, mas assim, em momento nenhum, se a Luísa precisasse de mim agora, eu estaria aqui. Ela é minha prioridade. A minha família é minha prioridade. Então, assim, não é que é o certo. É certo gravar um podcast? É certo ficar com a família? É certo. Cara, a gente tem que ver o que são princípios, né? O que Jesus nos ensina? O que Deus nos ensina? O que Jesus faria? Exatamente. A gente tem que fazer essa pergunta repetidamente várias vezes no dia. Exato. Então não é assim, o futebol é errado ou é certo, eu posso ir, então eu vou criar uma doutrina aqui, uma lei dizendo que todo mundo pode ir. Não, depende da experiência. É que nem a pessoa que tipo, bebia. Né? Tem gente que bebia ou fumava. Tem uns que foram libertos disso, hoje pode conviver dentro da família deles, que não aceitaram Jesus, por exemplo, ainda, não são convertidos, que bebe e está tranquilo. Outros não podem sentir o cheiro. Não pode estar perto, porque pode ter uma recaída. Então, Deus nos fez assim, cara.
Deus nos fez individuais, nós somos únicos e irrepetíveis, né? Já diz Augusto Cury, né? Então nós somos únicos e irrepetíveis. Então nós somos únicos. Então a nossa experiência é única. Uma coisa que não vai mudar é a doutrina bíblica. Essa é uma só. Então ela não vai mudar dependendo do jeito que eu reajo. Doutrina bíblica, o que é doutrina. Agora costumes, isso vai mudando, né, cara? Situações vai mudando, né? E tu joga alguma coisa? Tipo, videogame, PC, ou jogava? Jogava. Hoje eu não consigo mais, cara. Assim, de vez em quando eu jogo um PES, né? Eu tenho um Play 3, né? E aí o pai manda, né? Não sei bem se é verdade não, isso daí. Não, o pai manda. Não, eu joguei com ele, é difícil. Tá meio impossível. O pai dá show. Não, assim, cara, eu curto um videogame. Só que hoje eu não tenho, né? A minha rotina hoje já não me permite, assim, tipo, jogar um jogo contínuo, sabe? E aí depois que evoluiu os jogos de modo carreira para modo online, e aí pra mim é muito longo. Então eu gostava de jogar aquele jogo no Play 2, sabe? Que você pegava, começava e zerava. Sim. Né? Então, O Mario. No Play 2 eu jogava Black, né, velho? Call of Duty. Então eu zerei o jogo, beleza. Hoje não, né, cara? Hoje o jogo nunca zera. Você fica lá jogando online, eu não tenho mais paciência. Tem. Né? Tô velho. Fortnite. Não termina nunca, né? Não termina nunca, cara. Então, aí eu jogava Among Us, né? Eu lembro, eu jogava. Eu jogava Among Us junto. Então, assim, cara, eu jogo alguma coisa, eu acho legal e tal, mas, assim, aí quando eu tô muito cansado, eu jogo um play, né? Assim, tal, eu ligo lá, mas tá lá cheio de poeira. E também tu faz o streaming, acho que é, no TikTok. Como é que tu acha que é importante pra igreja ter isso? A igreja devia fazer, devia apoiar ou... Cara, assim, é uma pergunta sempre que a gente faz no genérico, né? Assim, a igreja poderia fazer? A igreja pode apoiar? Quem é a igreja? Nossa. Eu acho que a igreja está fazendo, né, cara? A igreja está aqui. A igreja está fazendo um podcast. Então, nós somos a igreja. Claro que isso para entrar em um senso comum e se tornar um projeto da instituição, aí, bom, eu acho que a gente vai andar mais um pouco. É muito importante. Pensa só, a gente vive... deixa eu trazer um relato para vocês. O fundador da MPC chama Torre Johnson. Ele fundou a MPC e ele escreveu um livro, né, sobre como deveria ser as MPCs, né? E aí, numa das frases dele lá do livro, diz assim: a MPC precisa ter um programa de rádio, porque os jovens estão no rádio. Legal isso. Isso há mais de 80 anos atrás. Já existia rádio? Ó. Então, cara, 80 anos atrás, os jovens precisam estar no rádio. O rádio, Paulinho, há 80 anos atrás era a internet de hoje. Era um meio de comunicação, sabe? Então, os jovens estavam ouvindo lá as trends, né? Eram as músicas né? Da Billboard, né? Eram as músicas da época, assim, que tocavam. Então, ele dizia assim, se você vai fazer um grupo de evangelismo de adolescentes, né? De jovens, que era o fim da MPC, então, que é Mocidade para Cristo, precisava estar no rádio. Vamos transferir, então, para 2023. Onde estão os adolescentes? Na internet. TikTok. Nas redes sociais. Redes sociais, nos games, na internet em geral. Sim. Então, se Torre Johnson estivesse vivo aqui escrevendo um livro como evangelizar adolescentes em 2023, ele diria, com certeza ele diria, olha, estejam na internet, porque os adolescentes e jovens estão na internet. Então, ele não está aqui, mas nós estamos aqui dando continuidade naquilo que ele começou. Então, por isso que a MPC, inclusive, tem um ministério de evangelização chamado Crossplay. Quero indicar aí pra galera, Crossplay. Né? Entre lá, você vai ver, tem campeonatos de Free Fire organizados pela MPC.
Sério? Campeonato de Free Fire, Caraca. cara. Não, é um Free Fire gospel que daí, em vez de se matar, eles oram e não. Eles oram e salvam, vem pra tua equipe. A oração mais forte é que vem. Não. É o Free Fire, tá ligado? Só que daí, pra você chegar lá no jogo, você tem uns pré-requisitos a cumprir. E um desses pré-requisitos, por exemplo, é um devocional e um mentoreamento com um adulto, né, que vai te explicar algumas coisas assim básicas da vida cristã e tal. Então é muito legal, cara. É bem show, assim. Então a MPC tem um lema que é o compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Sempre lembrando, aquilo que a gente falou aqui, os métodos não são santos. Os métodos mudam, os métodos são... A gente pode até, no processo da religião, tentar religar isso, né, e tornar isso santo, mas não é santo. O que é santo é a mensagem. E a mensagem é: Jesus quer ter um relacionamento com você de novo. Eu tenho uma dúvida. Onde que surgiu o MPC? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Com Torrey Johnson. E o primeiro missionário em tempo integral da MPC foi o Billy Graham. Talvez vocês não conheçam, mas pergunte para os pais, os avós de vocês, vão saber quem foi Billy Graham. Dá um Google aí, né, que nem dizia. Dá um Google. Você vai descobrir quem foi um dos maiores evangelistas, né, da era moderna. Então, Billy Graham foi o Billy Graham foi o cara que orou, né, de joelhos, né, no lugar onde John Wesley orava, que foi um grande avivalista, né, onde John Wesley orava e dizendo assim: Senhor, faz de novo. Vocês conhecem aquela música, né? Faz de novo, sim. Faz de novo. Então, ele dobrou, ele estava fazendo um tour lá onde John Wesley morava, né? E aí, que hoje é um museu. E aí ele dobrou os joelhos naquele lugar, né? A história conta que ele orou a Deus: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E Deus fez, a partir da vida dele. Então, meu desejo é que vocês tenham também esse desejo de dizer: poxa, Deus, faz de novo aquilo que aconteceu com Billy Graham, aquilo que o senhor fez com John Wesley. E a geração de vocês precisa muito, cara, né? Como todas as gerações precisam, né? E nós estamos aqui para apoiar vocês nisso. E, assim, sobre referente ainda à sua história, sua vida, né? Como é que foi a sua adolescência? Na escola, por exemplo, eles sabiam que o senhor era crente, que o senhor... Daí eles, sei lá, incomodavam, sabe? Tu era penteca, assim. Todo, né? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive bons líderes, sabe? Eu tive bons líderes. Os meus líderes de adolescentes, de jovens, sim, foram homens usados por Deus. Líder de criança, então, foi minha mãe. A minha mãe foi professora do Ministério Infantil, né? Um beijo, mãe, te amo, né? Um beijo pra Lili também, pra Louise, né? Que eu não mandei um beijo pra ela, pra me cobrar. Então, gente, assim, ó, um beijo pro meu pai também. Cara, a minha adolescência, eu tive bons leads. E esses leads sempre me disseram o seguinte: Will, não só pra mim, mas pra galera. Falou assim: a galera do Islã, eles têm orgulho, né, de ser do Islã. Né, de ser lá não todos, né, mas alguns daqueles caras mais radical, de ser homem-bomba, de ser tal. Os caras têm orgulho. Eu sou, né, do islamismo, né? Eu sou homem-bomba. Eu sou homem-bomba. Vou, né, herdar lá o paraíso e parará. Aí, o cara do Batuque lá, né, das regiões, da religião de matriz africana, a galera também tem orgulho, se veste a caráter, orgulho da negritude e tal, aquela parada toda, o orgulho, né? A galera lá da outra região, do espiritismo, né? Começa lá já e né, tem orgulho. Então, por que eu, que sou cristão evangélico, não vou também dizer que eu sou cristão evangélico? Sim, que eu tenho orgulho. Né? Não é o orgulho aquele que a Bíblia condena. Sim. Né? Que precede a desgraça, né? Mas é aquele orgulho de dizer: eu acredito que Jesus morreu na cruz. Exatamente, cara. Essa questão assim, de dizer: cara, eu amo isso e eu sou cristão. Mano, na nossa época chamava gente de Jesus, e não era uma coisa boa, Jesus, não, era apelido, assim, né? Crente, Bíblia. Sabe, zoava a gente e tal, né? O crentinho. Ô, aleluia, irmão. Ô, aleluia, irmão. Amém. Eu sou aleluia, irmão mesmo. Só que a galera conhecia, sabia que eu era cristão. Só que eu sempre tive ligado com a música, né? Então eu tocava violão, mano. Então eu levava meu violão pra escola. E aí comecei a juntar gente na minha volta. Entendeu? Então a gente curtia muito tocar. E aí vinha outros meninos que eram cristãos também, né? E se reunia. E foi daí que a gente começou uma banda.
Eu tive uma banda na minha adolescência com pessoas de igreja presbiteriana, igreja batista, né? Por isso que a gente consegue se comunicar muito bem com essas igrejas hoje, porque a gente lá no início, lá na minha adolescência, esses caras, a gente formou uma banda porque no colégio a gente começou a tocar violão na hora do recreio. Então, e ali a gente orava pelas pessoas, e ali a gente fez uma célula, entendeu? Então a galera veio pedir conselho, nós não sabíamos aconselhar ninguém, mas aconselhar. E eu era muito chorão, tá ligado? Eu sou, né? Mas eu era muito chorão, então eu trancava dentro do quarto, eu escrevia música, eu tenho várias músicas que eu escrevi, assim, ninguém conhece, a maioria não conhece, não que não tá no YouTube as coisas, mas não conhecem, que eu não toco mesmo, né? É minhas, assim, eu escrevi ali. Então, eu tive muitas paixãozinhas, assim, sabe? Uhum. Eu era quase um emo. Não era emo. Nossa! A que ponto chegamos? Tu era tímido? Não, cara. Não? Eu era antes do violão. Antes do violão eu era tímido. Só que depois do violão, eu virei, assim, ó, um sem vergonha. Sério, quando eu comecei a tocar violão, comecei a cantar na igreja e tal, perdi a timidez, cara. Inimigo da vergonha. Inimigo da vergonha. E aí, só que daí eu sempre gostei de fazer locuções, essas paradas assim, né? Usar a voz. E aí na escola, quando se tinha a questão do... Quando se tinha os eventos da escola, aí eu era chamado para ser locutor. Então eu fazia a cerimônia e tal. E aí, pessoal, estamos aqui, fazer aquela coisa arada toda. Então eu sempre fui envolvido com escolas, né? E a minha adolescência foi isso, cara. Chorava muito, pensava que o trem não ia passar, né? Situação. Me apaixonava pelas pessoas que elas nem faziam ideia que eu era apaixonado por elas, né? Para os meninos e tal. E escrevia música pra elas. Que barbaridade. Essas coisas a gente não vamos entrar em detalhes. Ali ele tá ouvindo isso aí. Confessionário, vamos fazer um medo. Confesso. Então, tipo, cara, essa foi a minha adolescência. Mas assim, como eu falei pra vocês, sempre tive bons líderes. Eles sempre me indicaram, né, boas... Nós tínhamos muita dificuldade também, gente, sabe? A dificuldade não é uma questão particular da geração de vocês. Eu sei que nosso tempo tá acabando aqui. Deixa eu só contar uma coisa para vocês que eu acho que é legal compartilhar. Um dos grandes desafios que eu vejo hoje, na adolescência, cara, é um desafio assim, muito grande. É a questão da pornografia, né? Então, é uma parada assim que tem minado tanto meninos quanto meninas, né, dessa geração. Vocês sabem como é que eu tive o meu primeiro acesso a conteúdos pornográficos? Lan House? Não dava, né, mano? A Lan House, todo mundo atrás de si ali. Não tinha condições. Não tem como. Chama os amigos aqui. O que o pervertido tá fazendo aí? Lan House é um negócio muito louco. Então, o que acontece, cara? Eu tava em casa, choveu, e a enxurrada, a gente tá passando por esse período de chuva aqui em Bento, né? A enxurrada trouxe revistas pornográficas pro fundo da minha casa. Você acredita nisso, cara? Tem gente que diz que pode ter sido algo do acaso, mas com certeza... Foi uma tentação terrível. Uma tentação. Você trouxe... Então, assim, hoje, claro, tá no celular, tá na palma da mão, mas aquelas revistas vieram em rolos, né, em bolo pro fundo da minha casa. E ali eu tive esse primeiro contato, né, que mindou a minha mente. Então, cara, dificuldades na minha adolescência, tive muitas. Mais uma coisa, eu tive bons líderes. Eu sempre compartilhava com eles as minhas necessidades, os meus medos, as minhas frustrações. E é isso que eu aconselho vocês, né? Eu acho que a gente está aqui num projeto bem legal e que vocês continuem, né, esse projeto e continue compartilhando, né, as suas necessidades, os seus medos, a confessar, abrir o coração para os seus líderes, né, que são pessoas escolhidas por Deus, né, que vocês possam confiar neles e que vocês também possam ser bons líderes, né, para conduzir projetos como esse, para ser esse auxílio, né, e o meu líder de adolescente mesmo, o líder de jovens, ele me ajudou muito nessa questão contra a pornografia, né, então, tipo, cara, foi o cara primordial na minha vida. Então, assim, eu creio que desafios tinha lá no meu tempo que é esse também, né? Não sou fantasma, tinha lá na minha adolescência, mas também tem hoje, né? Eu continuo tendo desafios, vocês têm desafios diferentes e, assim, espero mesmo que, de coração, que vocês continuem firmes, tenham bons líderes e que no futuro também, agora já possa tocar a geração de vocês com esse podcast, né? E também futuramente possa ser bons pastores da minha filha, né?
Minha filha depende de vocês aí, né, cara? A Louise, né, depende do pastoreio de vocês, do cuidado de vocês. Muito legal o papo que a gente teve hoje aqui com o nosso primeiro convidado, o Will, nosso primeiro Contato, Edficast, né? Nosso primeiro contato aqui com o microfone na mão, com a câmera gravando, né? Muito legal tu contando tuas experiências, né? Como cristão, tua juventude. Foi muito legal esse papo que a gente teve hoje. Então, é isso. Obrigado por quem chegou até aqui. Espere pelos próximos episódios. Até. Deixa um like aí também, se inscreva no canal. Se inscreve. Teu amigo que precisa ouvir um pouco mais. Valeu. Amém. Amém.